O canal Itabapoana TV retornou à fabulosa Serra do Tardém, a montanha encantada de Carabuçu, quase 3 anos depois da primeira expedição realizada em agosto de 2020. Desta vez, fui de companhia com o professor Roberto Vogas, que desejava conhecer o cemitério dos escravos, mas não sabia como chegar no local. O trajeto deve ter pouco mais de 15 quilômetros a partir do centro de Bom Jesus do Itabapoana, rumando pela RJ 230 Planície, a partir do IFE Campus Bom Jesus do Itabapoana, para logo depois da ponte do Odilon Diniz, seguirmos pela estrada de terra direita, sentido a Estrada da Vala de Carabuçu. Chegando na Estrada da Vala, seguimos em direção à região da Cachoeira e Bom Jardim. Logo depois da bifurcação, temos uma estrada subindo à esquerda, que é o acesso para a Serra do Tardém. A subida da serra é desafiadora, quanto mais pelo estado de abandono em que se encontra atualmente, muito diferente de 2020, quando estive pela primeira vez. Mas nada que impeça de um veículo baixo com motor 1.0 de subir e alcançar o objetivo. Sem contar que o atual estado de precariedade, de certa forma, incrementa a atmosfera histórica, ao fazer com que vivenciamos um pouco das muitas mais desafiadoras dificuldades na época que chegou o primeiro desbravador em 1860 até 1951, quando passou a primeira máquina para abrir a estrada que existe atualmente. O destino do nosso passeio está demarcado no início de um secular muro de pedras próximo à estrada principal da subida da serra, com aproximadamente 100 metros de extensão, e no outro lado temos uma grande área plana com uma formação rochosa na outra extrema da baixada, meio que paralela ao muro de pedras. Em nenhum registro histórico sobre a Serra do Tardém ou o Cemitério dos Escravos temos a descrição do que se tratava este muro, permanecendo misterioso até o relato da tia da minha esposa, a dona Juraci Figueiredo, de 90 anos, que nasceu e viveu na sua infância e adolescência na região. Ela que é filha de dona Aurinha e senhor Carlito Figueiredo. Segundo dona Jura, entre o muro de pedras e a formação rochosa natural, era o local onde ficava a antiga capela construída no século XIX, e em frente havia um grande terreiro, que era usado como praça, onde as mães levavam suas crianças. E atrás da capela é o local onde hoje está o Cemitério dos Escravos. Ao percorrer o trajeto rumo ao cemitério, e rente ao muro de pedras, observei à distância o histórico Solar dos Tardém, construído por François Tardém em 1885, e com a grata satisfação de perceber que ele foi reformado depois de agosto de 2020. Mas nessa produção não vamos falar do imigrante suíço que chegou aqui em 1880 e deu nome à emblemática serra. Vamos falar do desbravador de toda a região, o coronel Elias Nunes, que chegou em 1860. A chegada ao Campo Santo não faz sentir com espanto a atmosfera histórica que permeia o local. A sensação de retornar no tempo é praticamente materializada,
mediante a construção histórica quase que em ruínas e o silêncio reflexivo da Montanha Encantada. E ao adentrar no cemitério, nos deparamos com a particularidade de vermos no mesmo local sepultados escravizados e não escravizados. Os escravos e escravas enterrados em covas coletivas e demarcados com amontoados de pedras. E entre os túmulos dos não escravizados, temos o do desbravador mineiro que foi um dos pioneiros do Vale do Itabapoana, Elias Nunes, vindo de Minas Gerais em 1860. As terras desbravadas pelo coronel Elias Nunes possivelmente eram de propriedade de Francisco Furtado da Costa, um dos 12 fundadores do patrimônio do Senhor Bom Jesus em 1857, e que se estabelecera na região que hoje é denominada como Vala, em Carabuçu. E Elias Nunes, tendo chegado aqui em 1860, e depois de aproximadamente 20 anos explorando a extração de madeira e cultivando café, ele vende a parte mais alta de suas terras ao suíço François Tardin. O coronel Elias Nunes permaneceu residindo na serra que passou a ser chamado do Tardin, tendo no meio de seu percurso uma localidade denominada como Serra do Fogão, onde provavelmente se localizava a sede da propriedade do desbravador mineiro. Ele constituiu família com sua esposa Maria e dentre seus filhos destaca-se Eupídio Nunes, que vem a ser pai de ninguém menos que Tito Nunes, Mário Nunes e Elias Nunes. Tito se notabilizou pela relevante trajetória política como deputado estadual. Mário Nunes foi vereador na primeira Câmara de Bom Jesus Itabapoana em 1947, além de ser pai do genial Delton de Matos. E Elias Nunes Neto, além de grande personagem político entre 1950 e 1970, ele também é pai do ex-vereador de 7 mandatos, Luciano de Souza Nunes. O coronel Elias Nunes ainda teve outro notável herdeiro genético, Dr. Valdir Nunes, dando indiscutível relevância à grandeza histórica ao legado da família Nunes em Bom Jesus do Itabapoana. Na história política de Bom Jesus do Itabapoana, o coronel Elias Nunes tem lugar reservado na primeira emancipação do município em 1890, sendo ele um dos intendentes do Conselho da Intendência Municipal em 1991, além de ter exercido o mandato de vereador em Itapiruna, representando Bom Jesus do Itabapoana depois que retornamos a ser distrito itapirunense. Ele faleceu em maio de 1944 com mais de 100 anos. Sendo um dos raros personagens que testemunhou as 2 emancipações do município de Bom Jesus. Tomamos o rumo de volta para casa. Saindo da Serra do Tardem, o professor Roberto comentou que o lugar que ele acabara de conhecer deveria ser ponto turístico, catalogado e difundido pelo poder público. E com razão. A serra que recebeu imigrantes estrangeiros, como os suíços Tardem e Boixá, italianos Boniolo, alemão Fassbender, berço de gênios como Delton de Matos e Elcio Xavier, que passou sua infância no Sopé da Serra e que guarda patrimônios históricos valiosíssimos, que deveriam ter sido tombados e cuidados pelo poder público há muito tempo.